Olá! No vídeo de hoje nós vamos continuar a série sobre abordagens e métodos para professores de idiomas, né? Abordagens e métodos do ensino de idioma, a história de todas essas abordagens e métodos. Então, se você não assistiu aos primeiros vídeos, volte lá, né? Eu vou deixar aqui a listinha para você poder assistir a todos os vídeos que vieram antes deste. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem comunicativa, que é muito usada, muito explorada, né? Muitos professores usam essa abordagem comunicativa, né? Já usam inclusive esse termo para fazer a propaganda das suas aulas, né? Sobre que as suas aulas são comunicativas, o aluno vai falar bastante, o aluno vai aprender a se comunicar, né? Então é uma abordagem muito usada e, ao que parece, as abordagens anteriores e os métodos anteriores, eles não chegaram ao ponto ideal nessa questão de comunicação, né? Esses métodos, eles trabalham, muitos deles tentaram trabalhar a comunicação, né? Nós vimos nos vídeos anteriores, mas não se chegou a um ponto ideal nessa questão de comunicação, de preparar o aluno para a comunicação real. Ricard. Oui. Alors, Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, Taylor is... Non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Gallico. O teórico David Winckes, eu acho que é assim que se lê o sobrenome dele, mas enfim, esse teórico, ele criticou bastante os métodos e as abordagens mais ou menos dos anos 70, né? E os sílabos, né, que nós tínhamos, né, que visavam, que era o sílabus gramatical e também o situacional. Então, essa palavra, né, sílabus, existem outros termos. Eu, por exemplo, sou professora de francês, não de inglês, então eu não uso muito esse termo, mas é o termo que a maioria dos professores usam, a maioria dos professores de inglês, principalmente, que são, nada mais do que a programação do que terá no livro, não é mesmo? É tudo que é programado para que seja abordado nos livros didáticos, né? Então, o gramatical e o situacional, eles têm uma diferença. Então, o gramatical, como o nome mesmo já diz, ele é baseado nos itens de gramática, nos tópicos de gramática, né? Os tópicos de gramática que serão abordados no livro. Então, o curso é baseado nessa questão da gramática, do que o aluno vai aprender gramaticalmente. Eu vou deixar aqui um exemplo para você. E o situacional, ele é baseado em situações. Então, o próprio livro didático, ele já vem com situações, e é claro que a gramática é inserida no meio, mas o foco são as situações de comunicação. Então, esse teórico criticou muito, tanto um quanto o outro. Eu vou deixar aqui o situacional também para você ter uma ideia de como é. Ele criticou porque, para ele, o gramatical para ele não é ideal, né? Porque o foco é na gramática e não na comunicação. E para ele, o situacional também não é ideal porque ele tem a ideia de que é difícil prever uma situação. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, no aeroporto. Então, os livros que são baseados em situações, né? Eles trazem o diálogo no aeroporto, por exemplo, com coisas que você vai falar no aeroporto, mas é difícil prever todas as situações, né? Então, se a pessoa vai ter um problema com a bagagem, né? Se ela vai ter um problema com a imigração, se ela vai precisar de uma informação diferente, ou mesmo se ela terá uma conversa com algum outro passageiro que estiver por perto. Então, para ele é difícil, e realmente é difícil, né? É difícil prever, mas isso é uma coisa que eu acho que fica meio, na minha opinião, coloque a opinião de vocês aqui, né? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que é possível prever uma conversa? Então, por exemplo, se você vai a um café, você vai pedir café,
pagar, perguntar o preço, escolher uma coisa para comer, enfim. Mas você não vai prever que de repente uma pessoa vai se sentar ao seu lado e vai começar a conversar sobre o tempo, sobre, sei lá, o jogo de futebol que aconteceu no outro dia, no dia anterior, sobre um filme que faz muito sucesso. Não dá para prever, né? Mas isso é normal, porque realmente nunca, eu acredito que quase nunca você vai conseguir prever tudo que o aluno vai passar em determinadas situações, não é? Existem coisas inusitadas e diferentes que podem acontecer. Mas você pode colocar aqui nos comentários o que você acha. Dá para prever essas conversas dos alunos? Dá para montar um curso sobre turismo e prever todas as situações que podem ocorrer? E existe uma outra questão também que começa a ser percebida, que começa a ser analisada. A questão do ensino da gramática, né? Das estruturas gramaticais para a comunicação. Porque na comunicação nós temos mais do que gramática. Nós temos sentimentos, né? Culturas diferentes. Então, o que é normal em uma cultura não é na outra, pode ser uma ofensa na outra. Então, se você chega para alguém e fala, abra a porta, por favor. A pessoa, gramaticalmente está correto, mas a pessoa que vai receber essa frase, né, ela vai encarar talvez como uma forma ríspida de falar, como uma ordem, né, então não vai cair bem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, bom, depende também muito da região, do lugar e das pessoas também, mas eu diria, por favor, você poderia abrir a porta, né? Está tão quente aqui. Então, se você dá uma outra entonação, se você fala de uma outra maneira, a pessoa encara de uma forma melhor. Então, muitas vezes nos cursos, as pessoas aprendiam gramaticalmente a frase de uma forma gramaticalmente correta, mas não culturalmente correta. Eu quero mais exemplos, né? Coloque aqui nos comentários outros exemplos, porque eu sei que existem professores aqui de inglês, de português para estrangeiros, de francês também, os meus colegas, professores de francês, de italiano, de espanhol, de alemão. E existem professores de várias línguas que ensinam vários idiomas e que estão aqui. Então coloque exemplos aqui de coisas que vocês acham que no livro, né, didático, eles ensinam de forma... não de forma incorreta, mas de uma forma que culturalmente não pegaria bem, ou o aluno acaba formando... Se você tem exemplos de alunos que contaram situações, né, aqui, que usaram a língua de uma forma e foram mal interpretados. Vamos pegar mais exemplos, né, porque esse tema é muito rico, e é um tema que ele vem sendo pensado muito ultimamente, mas antigamente não. Os livros mais tradicionais, mais antigos, eles traziam aquilo e não traziam a cultura. Inclusive, uma coisa interessante, eu percebo que os livros de francês, eles abordam mais questões culturais do que os livros de inglês. Talvez porque muitos livros de francês focam muito na França, agora já está mudando um pouquinho, já existem livros que focam em várias outras culturas, vários outros lugares nos quais as pessoas falam francês, mas os livros de inglês talvez eles foquem numa coisa mais global, apesar de que nós podemos encontrar livros de inglês americano, britânico, mas enfim, coloque aqui nos comentários a sua opinião, porque você que é professor de inglês vai poder falar melhor sobre esse tema, não é? E as situações de comunicação também variam, né? Não é só uma conversa ao vivo. Hoje nós temos, principalmente hoje, conferências, nós temos a comunicação nas redes sociais, né? As pessoas escrevem nas redes sociais muitas coisas. Quando você assiste a um filme, é uma espécie de comunicação quando você assiste a um vídeo. Então, nós temos variadas formas de comunicação que precisam ser trabalhadas, né? Nós precisamos saber como trabalhar na aula, não é mesmo? E se você quer também que a sua aula seja mais comunicativa, mas respeitando a cultura, toda essa questão, confira o meu curso Turbine Suas Aulas em 2021. Então, nesse curso, eu vou trazer para você como trabalhar a comunicação, a conversação, desde a primeira aula, da melhor forma possível para o seu aluno. Então, eu vou deixar aqui também na descrição o link para você ter mais informações.
E como sempre, né, o like e os comentários são, representam um termômetro, né, para saber se como está aí o vídeo, né, se ele está se vocês querem que continue a série. Então coloque aqui, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, porque ajuda o vídeo a também chegar a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!